nome de Jesus, todas as demais necessidades, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, na plena certeza de fé, que o Senhor Deus está cuidando de nós, cuidando da igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pastor Giovanni. Graça e paz, irmãos. Amém? Pode aumentar o volume, isso. O pastor está com pouca voz, né? Pode se sentar, meu querido, que Deus... Não precisa sentar, um pouquinho menos. Aí, graças a Deus. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Você também que nos ouve pela rádio, né, pela internet, nós queremos declarar a bênção do Senhor e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Continue conosco, conectado através das ondas da rádio, da internet. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Abra comigo, meu amado, minha irmã, meu irmão, no Salmo de número 91, Salmo de número 91, estava orando, pensando, refletindo esses dias sobre qual palavra deveria ministrar para os irmãos nessa quinta-feira, já que recebemos, né, uma palavra no domingo acerca do tempo do fim, dos sinais desses dias, né? Recebemos uma palavra de que temos que colocar em ordem a nossa vida, consertar a nossa vida com Deus, estarmos em dia com os céus, vivemos uma vida de santificação, de honra ao Senhor, de obediência à sua palavra e de verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, que realmente aguardam de maneira extraordinária a volta de Jesus. Amém? E nós temos que estar assim, prontos, porque a qualquer momento Jesus voltará. Quantos estão aguardando com ansiedade aí, né? A volta de Jesus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao mesmo tempo que é poderosa essa frase, é perigosa, porque você tem que estar em dia com Deus, não é verdade? Se Jesus voltar agora, você está preparado para a volta de Jesus? E nós temos visto os sinais, não é verdade? Ontem à noite, terremoto no Chile, estive lá em julho com um amigo meu, segunda vez, estive lá viajando, né, revendo um casal de amigos, evangelizando as pessoas naquele lugar, uma terra maravilhosa, linda, mas que tem terremoto constantemente, de pequenos graus. Quando fui lá, deu um 5,4. E ontem deu 8 ponto alguma coisa, não é verdade? É uma terra de terremotos. Mas, de vez em quando, acontecem esses terremotos mais fortes. Temos visto isso. Terremotos, né, por todos os lados, vulcões explodindo, né, catástrofes naturais ao redor do mundo. Toda essa guerras no norte da África, no Oriente Médio, no Afeganistão, né, ali o tempo todo uma ameaça de guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vemos milhares e milhares de pessoas, né, correndo como refugiados das terras ali da Síria, daquela região do Oriente Médio, tentando adentrar ali pela Europa. E nós vemos toda aquela situação caótica, humanitária, não é verdade? Ontem eu estava assistindo um jornal lá, e aí vendo aquelas bombas de gás lacrimogêneo, não sei se vocês viram isso, né? Mulheres, crianças recebendo aquelas bombas de gás lacrimogêneo, chorando desesperadamente. Comecei a chorar lá na minha casa, assistindo aquela notícia à noite. Amados, nós temos que nos sensibilizar com essas coisas. Amém? Quantos aqui têm orado pelos refugiados lá da Síria? Levanta a mão. Olha aí, pouca gente. Às vezes a gente vê tanta notícia, tantas situações terríveis, e o nosso coração não se sensibiliza. Às vezes parece que a gente não percebe que nós estamos vivendo esse tempo do fim. Esse momento difícil, esse momento delicado, né? As nações ricas, insensíveis diante dessa tragédia humanitária. Mais de 2.000 pessoas morreram afogadas, tentando buscar uma vida melhor do norte da África, do Oriente Médio para a Europa, principalmente para as regiões mais ricas, Alemanha, Áustria, França, Inglaterra. E nós, cristãos, o que nós temos feito a respeito disso? Meu amado, no mínimo, nós temos que orar por eles. Amém?
para que Deus de alguma maneira intervenha e dentro do possível ajudar, né, aqueles que estão ao nosso redor, né, os necessitados, mas também orar, já que nós estamos tão distantes, orar por essas pessoas, para que Deus toque as pessoas que estão lá, as pessoas com maior capacidade humanitária de ajuda, para que Deus faça algo naquele lugar. Guerras por todos os lados. Esses dias estava entre uma guerra, estava ali à beira de uma guerra entre a Venezuela e a Colômbia. Aqui do nosso lado, não sei se vocês viram essa notícia, né? Aquele Maduro, que é um louco lá, aquele líder da Venezuela, ele parece que não sabe o que fazer para aparecer na televisão e na mídia mundial. Parece aquele Hugo Chávez, é um tirano louco, desvairado. E amados, nós estamos aqui, na Colômbia, na Venezuela, do nosso lado, na nossa fronteira. E o que fazer, né, diante de tantas situações difíceis, uma crise econômica da nossa nação, corrupção, má gestão pública, como nunca se viu na história desse país. É claro que sempre houve isso, mas nunca algo tão escancarado, tão horrendo. Uma nação tão rica como o Brasil, cheia de ouro, minérios, tendo tudo em termos de recursos naturais e ao mesmo tempo tanta fome, tanta miséria, tanta desgraça. Muitas vezes porque o dinheiro que cabe para ajudar essas pessoas está sendo desviado pelas nossas autoridades. E o que nós como igreja temos feito com relação a isso? E mais que isso, amado, quando vemos todos esses cenários, tantos esses sinais, como diz lá em Mateus 24, o amor de muitos se esfriaria, e a iniquidade se propagaria, porque quando o amor se esfria, o pecado se multiplica. Fala comigo, quando o amor se esfria, o pecado se multiplica. É a frase do mundo atual. Sim ou não? As pessoas insensíveis. Mas nós cristãos temos que ser diferentes. Amém? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso, que mesmo quando existem coisas difíceis, estamos vendo um cenário complexo, complicadíssimo, e não sei o coração de vocês, mas o meu, o nosso, né, a nossa alma fica aflita com tudo isso que está acontecendo. É hora de confiar no nosso Deus. Amém? É hora de invocarmos o nosso Senhor como nunca, e entendermos que Deus vai nos proteger, que existe proteção do Altíssimo sobre a nossa vida, mesmo em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler então o Salmo 91, que é um salmo que fala disso, da proteção que eu e você temos como crente, diante das situações difíceis da vida, diante dos desafios que nos impõem, diante desse momento terrível, que é o tempo do fim. Nós cremos, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está aí eminente, o mundo está virando de cabeça para baixo, mas nós, como crentes, o que nós temos que crer? Aonde nós temos que colocar a nossa confiança? Quem vai nos salvar? Quem é que vai nos salvar? Quem é que vai nos proteger? Amado, não é o Chapolin Colorado não, pode ter certeza, né? Como diz, né? Quem agora, quem vai me salvar? E, né? Quem assistiu Chaves sabe, sempre gritava, né? O Chapolin Colorado. Não, não é ser humano, não é pessoa, é o Deus Altíssimo, o nosso Deus maravilhoso. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos protege, é Ele que é a nossa torre forte, é o Altíssimo, é o nosso protetor. E é sobre isso que nós vamos falar, a proteção do Altíssimo. Fala comigo, a proteção do Altíssimo. Não é nenhum personagem heróico, né, como os filmes aí pintam aí fora, né, o Superman, o Batman, né, esses personagens heróicos aí que o cinema norte-americano pinta como salvadores da humanidade, muito menos vai ser o anticristo. Quem vai salvar os crentes, a igreja gloriosa do Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós temos proteção. E a nossa proteção não é o Estado, não é o governo, não. O nosso protetor é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
E é isso que o salmista entende, vê e ministra ao nosso coração para que nós tenhamos confiança em dias difíceis como esses que estamos vivendo. Vamos lá então, amados, Salmo 91, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. A palavra baluarte significa fortaleza. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, que é um símbolo de Satanás, dos demônios, daqueles que querem nos tragar, nos destruir, os inimigos da nossa alma, e da peste perniciosa, doenças, enfermidades. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor. Eu creio na tua palavra. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, é o juízo, é o tempo do fim, é o tempo onde Deus vai julgar as nações por terem abandonado o Senhor, desobedecido a sua palavra. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui não é caminhos ruins, aqui é caminhos eternos, caminhos de Deus. Eu não posso trilhar o caminho errado e achar que Deus vai me abençoar e mandar seus anjos para proteger. Aqui está falando dos caminhos de Deus, os caminhos eternos, os caminhos de justiça. Eles te sustentarão nas suas mãos, quem? Os anjos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Quantos têm visto a salvação de Deus sobre a sua vida? Algum livramento de morte, alguma situação difícil que você viveu ao ponto em que você quase morreu e Deus te livrou de alguma enfermidade, do leito de morte, alguma situação difícil? Levanta a mão bem alto. Olha quanta gente. Olha para o lado aqui, quanta gente bonita, maravilhosa, que Deus salvou, que Deus restaurou, que Deus protegeu. Eu me lembro de pelo menos de 5 a 7 situações onde a probabilidade de eu morrer seria enorme. Mas Deus, com a sua mão poderosa, me livrou da morte. Amém? Esse é o Deus maravilhoso, é o Deus do Salmo 91. É um Deus que é realidade, não é uma mera ideia que fica vagando, algo abstrato. Não, Deus é realidade, Deus é real. Ele te protege, Ele te guarda. Se você tem uma aliança com Ele, se você tem um compromisso com Ele, com a sua palavra, se você é um crente aliançado com Deus, um cristão comprometido com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, a promessa de Deus é que Ele vai te proteger de todo mal. Amém? E nem morrer, você vai morrer fora do tempo determinado pelo teu Deus. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Deus já tem um dia exato que Ele sabe, já está escrito no livro de Deus o dia que você vai morrer ou não. Porque nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim, o tempo do arrebatamento da igreja, amém? Onde a trombeta do Senhor vai soar e os mortos ressuscitarão, né? Os justos que morreram já em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transladados. Ao abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15,
seremos transladados com poder para o lar celestial. Amém, amados? Então alguns não verão a morte, alguns verão, outros não. O que importa é que nós estamos com Jesus, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. E aquele dentro da maior tragédia que pode acontecer, talvez, dentro do ponto de vista humano, que seria a morte. Amados, nós não temos que temer a morte, porque o nosso Deus triunfou sobre ela. E aqueles que estão em Cristo também triunfarão, através da ressurreição dos mortos, ou do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que dia glorioso o arrebatamento da igreja. Se você estiver morto, né, nessa data, nesse episódio específico, você ressuscitará dentre os mortos. Se você estiver vivo, será transladado, arrebatado. É uma palavra que significa tomado por força e arrancado da terra para o céu. E nos encontraremos com Ele nos ares para todo sempre. Amém? E participaremos lá no céu de um tribunal de Cristo, que é um juízo com relação às coisas que fizemos para Deus, né? E em nome de Deus, as motivações que nos levaram a fazer aquelas coisas, para a glória de Deus ou para a glória do homem. E então participaremos de algo lindo e maravilhoso, se chama as bodas do Cordeiro, uma grande festa, onde a noiva, o corpo de Cristo, se casará com o noivo Jesus Cristo no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você tem essa expectativa no seu coração? Você crê na proteção divina? Você crê que Deus te protege e te livra de todo mal? Você tem medo diante da morte? Você tem medo diante das situações difíceis da vida? Como é que está o teu coração quando você enfrenta algum deserto, alguma adversidade, alguma situação difícil na sua vida? Como é que está o teu coração? É sobre isso que nós estamos falando nesse salmo tão lindo. A primeira parte do salmo é a condição para a proteção do Altíssimo. Qual é a condição para que eu e você, nós sejamos protegidos pelo Altíssimo, que é o título da nossa ministração? Está no versículo 1 e 2. A Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, ou meu baluarte, na sua versão, Deus meu, em quem confio. Vou começar pela última palavra, amado. Você tem confiado no Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma? Você tem confiado no Senhor? Você tem o Senhor como teu refúgio, como lugar de segurança da sua vida, né? Na antiguidade, a gente via muito isso naqueles filmes medievais, filmes épicos, né? Quando um exército entrava numa nação, tenta imaginar comigo, ele entra num país, os camponeses ficavam tudo plantando, a economia era baseada na agricultura, na pecuária, né? Eles estavam ali, todos eles colhendo, ou preparando a terra ali, arando a terra, ou cuidando dos gados, das ovelhas, dos camelos. E aí um exército se levantava contra determinada região, ou determinado império, ou determinado principado. O que acontecia? Os camponeses, as pessoas que estavam trabalhando fora da cidade, corriam para dentro das cidades, para dentro dos muros, para dentro das fortalezas, e ali tinham um lugar de segurança. Amém? Essa metáfora que o salmista usa, a metáfora de uma fortaleza, de um refúgio, de um lugar forte, onde eu e você seremos protegidos contra todo mal. Seremos protegidos contra todo laço do passarinheiro, que é um símbolo de Satanás e dos demônios, daquele que quer nos enlaçar, daquele que quer nos tentar, daquele que quer nos matar, daquele que quer nos derrubar. Olha o laço, meu irmão. Mas só existe um lugar seguro. E nós cantamos várias vezes aqui. Esse lugar é no Senhor. Levanta as mãos para os céus comigo e fala: não existe lugar mais seguro. Não existe refúgio maior do que estar no Senhor. É isso que o salmista fala aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
o esconderijo do Altíssimo, o lugar onde nós temos que nos esconder é o Senhor Jesus. Isso fala de uma posição de fé que eu e você temos que ter no nosso coração, diante das situações difíceis, dos momentos de angústia, dos problemas, das adversidades, das aflições, dos medos. Para onde temos que fugir? Aos pés de Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. Não existe lugar mais seguro do que no esconderijo do Altíssimo. Também o que vem à mente é a igreja, a comunidade dos crentes. Um símbolo do Antigo Testamento que me faz lembrar aqui o Salmo 91 é a arca. A arca, se lembra da arca lá de Noé? Noé e sua família foram para a arca, fizeram a arca e depois entraram dentro da arca. E por entrar dentro da arca, o que aconteceu? Foram poupados do dilúvio. O dilúvio é um símbolo do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre a terra, como diz aqui nesse salmo. Irmão, não existe lugar seguro maior do que estar em Jesus. Ele é a arca do Antigo Testamento. E a sua igreja também é um símbolo da arca. Se você quer estar num lugar seguro, venha para a igreja, participe dos cultos, ouça a palavra, cresça na fé, cresça nessa confiança, nesse Deus Todo-Poderoso. E habite nesse lugar, na igreja, no corpo de Cristo, na comunidade dos crentes, e com o coração cheio de fé, nessa posição de segurança, que é o Senhor Jesus. Fala comigo, não existe lugar mais seguro do que estar em Jesus. Várias vezes você vê o apóstolo Paulo usando o termo em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Será que você está em Cristo? Será que você está nessa posição de fé, nesse lugar mais seguro que há? Teu refúgio, tua fortaleza, que habita no esconderijo do Altíssimo. Outra ilustração e metáfora que tem aqui é a sombra do Onipotente. Tenta imaginar você caminhando pelo deserto, aquele momento de angústia, aquele momento de aflição, o sol escaldante, dor e sofrimento, falta de água. De repente você vê uma linda palmeira, frondosa, maravilhosa, um lago cheio de água, você sai correndo no meio do deserto para aquele lugar. Sim ou não? Porque você quer uma sombra. A sombra do Altíssimo descansará. Na sombra nós somos renovados, nós somos restaurados, as nossas forças são revigoradas, e essa força vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que a força da tua vida é o Senhor? Será que é o Senhor quem restaura você dos momentos difíceis da vida? Será que é nele que você vai debaixo e é renovado, é restaurado, as suas forças são recompostas? Hein, meu irmão? Será que é na igreja, indo na igreja, buscando ao Senhor, que você tem sido abençoado, renovado, restaurado? Às vezes chega aqui cansado, né, estafado, mas sai daqui revigorado e abençoado no nome de Jesus. Porque Deus é fiel para te proteger, para te guardar, para te restaurar, para trazer refrigério à tua alma, amados. Como Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Quer descansar? Não existe lugar melhor do que no Senhor. É ali que você descansa a sua alma, é ali que o seu coração encontra repouso. É ali que nós temos a verdadeira proteção que a Bíblia nos promete. Descansa no Senhor, tenha o Senhor como refúgio. A condição é essa: uma aliança e um compromisso com o Deus Altíssimo que nos protege. Segunda verdade, além da condição que nós já falamos, é a proteção. Do que Deus nos protege? E nós já vimos algumas coisas aqui. A Bíblia diz que Deus nos livra da peste, das enfermidades, das doenças. Você está passando por algum momento difícil, a nível de saúde, né? Igual a nossa irmã ali, né? A nível de alma. Ela tinha um trauma, né? Ali, uma síndrome do pânico. Quando ela ia sair de carro, ela lembrava daquela tragédia, mas ela
buscou o Senhor, buscou oração, veio a cura na sua alma. E aquela peste maligna, aquele demônio que a atormentava, aquela aflição de alma foi embora. E Deus deu vitória a ela no nome de Jesus. Não aceite o mal como normal na sua vida, querido, é anormal. Amém? Nós temos que lutar contra as enfermidades, as pestes, as dificuldades. Nós temos que, claro, entender que às vezes Deus usa um processo desse para nos tratar, trabalhar conosco, através às vezes da dor e do sofrimento. Deus trabalha o nosso caráter, o nosso coração, mas nós não podemos aceitar as coisas ruins como algo normal na nossa vida. Nós somos da fé, nós temos que crer, e nós temos que confiar nesse Deus que nos protege. Nos protege da peste perniciosa, nos protege do laço do passarinheiro, que eu já falei, que é Satanás. Aquele que é verdade como escudo, aquele que nos protege com a sua verdade, com a sua palavra, aquele que nós podemos nos esconder debaixo das asas da sua graça, como uma galinha, né, que guarda os seus pintainhos, os seus filhotes debaixo da árvore, das suas asas, para protegê-los de todo mal. Assim o Senhor nos protege, assim o Senhor nos livra. Quem já viu essa cena? Né? Que coisa linda, né? Coloca ali, um marrequinho também faz isso, protege. Esses dias eu vi no jornal, né, uma marrequinha aflita que estava na beira de um bueiro, porque um dos seus filhotes, vários filhotes tinham caído dentro do bueiro. Ela ficou ali aflita, e ali gritando, e as pessoas perceberam aquela situação, está no YouTube, e aí perceberam aquela situação, veio um bombeiro, arrancou o bueiro, pulou lá dentro, tirou os marrequinhos, aí ela saiu toda feliz. Se no mundo natural é assim, querido, imagina no mundo espiritual. O nosso Deus cuida de nós. A sua dor também afeta o coração de Deus, no sentido de que Ele se sensibiliza, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele é nosso amigo. Nós servimos a um Deus que é pessoal. O nosso Deus é pessoal, Ele se sensibiliza, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós. Ele sensibiliza tanto que Ele se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Amém? Ele experimentou o que é ser humano, o que é sofrer, o que é ser aflito, o que é ser traído, o que é ser ferido, o que é ser xingado, o que é ser mal entendido. O nosso Jesus sofreu tudo isso. E por isso Ele pode nos ajudar no momento de dificuldade. Ele é aquele que nos protege. Querido, não tenha medo do medo. Vença os seus medos. Amém? Ao exemplo da irmã. Não se deixe assolar pelos medos, pelas angústias. Não tenha medo da morte. Você é crente. Você vai triunfar sobre ela. Não tenha medo. Deus é contigo. A Bíblia fala nessa proteção do triunfo sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários, e fala de um juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que se levantarem contra nós, sobre aqueles que se levantarem contra Deus, e aqui o salmista diz: nenhum mal te sucederá. Será que você crê nisso, amado? Não sei vocês, eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Aqui mal, no sentido de que Satanás com seus intentos destruidores não prevalecerá contra você. Eu não estou falando de uma vida aqui que não vai passar por dificuldades, lutas ou tribulações, não é isso. Porque isso faz parte da vida. Só que o mal no final de tudo não vai triunfar sobre você. Eu creio que é isso que o salmista está falando aqui. Satanás não vai prevalecer no final da história, porque você é de Deus, e Deus vai te proteger. Se você estiver em santidade, consagração, em aliança com Deus e obediência à sua palavra, numa fé bíblica, numa fé genuína, numa fé verdadeira. Não adianta só vir no culto e fazer as coisas tudo errado lá fora. Não, irmão, você está fora dessa posição em Cristo. Não está debaixo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não. Você está num lugar vulnerável, num lugar à mercê da mão do capeta.
Porque o pecado gera legalidade, aonde há trevas, Satanás tem acesso. Por isso nós temos que andar na luz como Ele na luz está. Porque assim a Bíblia diz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É essa posição que eu estou falando de proteção. É isso que a Bíblia diz. É ali que nenhum mal te sucederá no sentido de prevalecer contra você. É ali que os anjos protetores irão ser enviados da parte de Deus para te proteger e te guardar em todos os caminhos, porque você tem trilhado os caminhos de Deus, os caminhos do eterno, os caminhos da justiça, os caminhos da verdade. E aí sim esses anjos enviados por Deus te sustentarão para que você não tenha tropeços diante desse caminho, mas para que você vença toda e qualquer pedra que se levantar contra você, todo e qualquer gigante que se levantar contra a sua vida, em nome de Jesus vai cair por terra, porque Deus é contigo, os anjos são enviados. Você não precisa adorar anjo, você não precisa orar a anjo, não. Você vai orar a Deus, e Deus envia os anjos, e o milagre acontece sobre a tua vida. E Deus te protege. Você não precisa ver anjos, senão você vai ficar assustado. São seres gloriosos, luminosos, assustadores, como nós temos aprendido com o pastor Valtenir. Mas por mais que nós não o vejamos, não conseguimos ver eles, nós podemos saber que eles estão ali, de alguma maneira nos protegendo e nos guardando de todo o mal. Amém, amados? Traga à memória os livramentos de Deus sobre a tua vida. Quantas vezes você já escapou da morte? Quantas vezes você teve à beira ali do precipício, diante da morte, Deus te deu um livramento. Isso prova que o Salmo 91 é realidade para nós. Amém? É isso aí, amados. E por último, a Bíblia diz que nós pisaremos os leõezinhos, nas serpentes, né? Todos aqueles inimigos espirituais se levantarem contra nós, serão derribados, serão destruídos, nós triunfaremos sobre eles, em nome de Jesus. A condição, habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansar. A proteção, todas essas áreas que eu mencionei para vocês. Morte, enfermidade, demônios, né, inimigos, medo, tudo isso. Você vai triunfar no nome de Jesus e vai ser protegido. Se você estiver nele, em Cristo, aliançado com o Senhor, em obediência à palavra de Deus. E por último, o grande segredo daqueles que têm a proteção do Altíssimo. Leia comigo o final desse salmo, para mim é a parte mais linda desse salmo, a partir do versículo 14, a parte extraordinária, maravilhosa e poderosa desse salmo, que mais me chama a atenção. Olha o que diz no versículo 14 até o 16, a Bíblia diz, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, diz o Senhor, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu, aqui quem está falando é o Senhor, lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificar. Na outra versão que nós estamos projetando, e o honrarei. Olha que tremendo. Você quer ser abençoado? Quer ver a glória de Deus se manifestando na sua vida? Deus te honrando aonde Deus te enviar, plantar, colocar? Está aqui os 3 segredos da proteção do Altíssimo. Primeiro, se apegou a mim com amor. Gruda em Jesus, se apegue a Ele, tenha intimidade com Jesus, ame a Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E a promessa é, eu o livrarei. Segunda grande verdade, aqueles que conhecem o meu nome. Será que você conhece o nome de Jesus? Será que você tem usado esse nome que é sobre todo nome, da qual toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dos céus e da terra?
Será que você tem usado o nome de Jesus no mundo espiritual contra os seus inimigos espirituais? Será que você tem triunfado diante dos desafios da vida, usando o nome de Jesus e mais que isso, carregando o nome de Jesus com responsabilidade, com testemunho fiel à palavra de Deus? Entendendo que você carrega o nome que é sobre todo nome. Você é crente, você é cristão, você é um pequeno Cristo, você carrega o nome mais poderoso na sua vida, querido, porque conhece o meu nome, porque se apegou com amor a mim, né? Se apegou com amor. E por último, grande segredo, invocou ao Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando você está orando, querido, você lança a invocação para o céu e o céu desce para a terra. Amém? Tem gente que quer que o céu desça, mas não ora. Não tem como, irmão. A oração leva a mensagem do homem para o céu. E Deus atende aqueles que oram com fé e que estão alinhados com a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, comprometidos com Ele. Na medida em que nós temos um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso conosco. Amém? E quando invocamos esse nome, que é sobre todo nome, invocamos esse Deus, que é todo poderoso, que nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, a Bíblia diz que a promessa é que Ele nos responderá. Uma perguntinha aqui no meio da multidão, você que está nos ouvindo também, pela rádio, pela internet. Quantos aqui já tiveram alguma resposta à oração da parte de Deus? Levanta a mão. Olha que coisa linda. Então, com você que ainda não recebeu, não vai ser diferente. Se você colocar a sua fé nesse Deus maravilhoso. Praticamente todo mundo levantou a mão. Tem gente que tinha que levantar as duas mãos e os pés. De tanta resposta, de tanta bênção, não é verdade, irmãos? Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te responder. Mas que você passe uma situação de angústia, a Bíblia diz que eu estarei com Ele na angústia e livrá-lo-ei. Colocarei ele num lugar alto e o glorifica. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de vergonha, uma situação difícil, onde você foi desonrado, foi machucado, foi ferido, né? Parece que os inimigos triunfaram contra você, meu irmão. Calma! No final de todas as coisas, se você estiver em Cristo, o bem prevalecerá. O Senhor te dará vitória. E o Senhor te protegerá. Nenhum mal te sucederá nesse sentido de prevalecer contra a sua vida. Deus vencerá. E lhe darei longevidade, ou seja, longos dias sobre a terra. E o salvarei. Amém, amados? Que salmo maravilhoso, não é verdade? Nós vimos a condição, nós vimos a proteção e nós vimos o segredo. Se apegar a Ele com amor é o segredo. Carregar e conhecer o seu nome poderoso, que é nome sobre todo nome. E invocar esse nome, porque nós podemos ter a certeza pela fé, que a resposta de Deus virá dos céus. Amém? Acho lindo aquele versículo. Sempre quando eu prego sobre fé, eu lembro daquele cântico, né, que a gente sempre canta aqui. E a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? Fica de pé, meu irmão, enche seu coração de fé. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui. Vamos fazer uma oração de encerramento, cheios de fé no coração. E eu quero declarar sobre a tua vida, se você tem um compromisso com Deus, se você tem uma aliança com o Senhor, se você tem orado de acordo com a palavra de Deus, eu quero declarar como esse cântico que nós cantamos, que a palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida. No tempo de Deus e do modo de Deus, ela vai acontecer no nome de Jesus. Deus vai se glorificar na tua vida. E eu creio nisso, amados. Eu creio na palavra de fé. Eu creio na palavra poderosa do Senhor. E nós precisamos crer no nome de Jesus. Fecha os seus olhos, começa a orar agora. Começa a falar com o Senhor, querido. Invoca o nome do Senhor agora.
Vamos criar um ambiente de fé, um ambiente de milagres nesse lugar. Senhor, eu creio que a Tua palavra é poderosa, que o Salmo 91 é uma realidade na minha vida, na vida do pastor Valteni, Matias, Rodrigo, todos nós, cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada frequentador. Ó Deus, nós temos uma convicção: o Senhor é a nossa proteção. A nossa proteção é o Altíssimo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso baluarte, é o nosso lugar forte. Não existe lugar mais seguro que o Senhor. Por isso nós colocamos em Ti a nossa confiança, não numa estátua, não num objeto, não numa alegoria, não numa filosofia, não num pensamento moderno, não numa literatura ou livro qualquer, não. A nossa fé está na palavra de Deus, num livro extraordinário, com mais de 1.500 anos de história para ser escrito por mais de 40 autores extraordinários, inspirados por Deus. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra poderosa, nós cremos nas promessas de Deus, que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Por isso, ó Deus, vai liberando anjos, vai liberando milagres, vai operando maravilhas na vida dos Teus santos. O Senhor conhece cada necessidade, cada situação, cada vivência, ó Deus, cada situação que cada pessoa está vivendo. Aqueles que estão na rádio, aqueles que estão na internet, vai tocando o Espírito Santo de Deus, vai ministrando graça, unção, milagre, sinais, prodígios e maravilhas. Vai recebendo, meu irmão, essa unção. Eu creio que a unção de Deus está tocando através das ondas de rádio. Você que está ouvindo, seja no carro, seja na casa, receba essa unção agora, no nome de Jesus. Você que está aqui no templo, você que está na internet, creia, receba a unção, o milagre, a maravilha, no nome de Jesus. Eu quero declarar que a palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida. Creia, confie, alinhe a tua vida com o céu, alinhamento, avivamento, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós nos consagramos diante do Senhor, Pai. Nos santificamos diante da Tua palavra que nos lava. E, ó Deus, a partir de hoje, sempre, ó Deus, nós queremos ver os grandes milagres de Deus na nossa vida, Pai. Opera maravilhas no Teu povo. Glorifica o Teu nome, a Tua glória se manifeste na Tua noiva, a Tua igreja, Pai. Senhor, eu te peço isso, sela essa palavra com poder. E opera maravilhas no meio dos Teus filhos, para que o Teu nome seja exaltado sobre tudo e sobre todos. E desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar as mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com o seu